Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós vamos prosseguir hoje aqui na nossa aula, no nosso estudo do arrebatamento, a nossa aula 2, né? Então que Deus fale ao seu coração, que Deus te revele a sua palavra por meio desse estudo, que a gente chegou aqui no estudo do livro do Apocalipse, né? Nas aulas que nós estamos abordando aqui este tema, o arrebatamento, que é o momento, né, em que Deus removerá a igreja da terra. Este momento tão aguardado em que o Senhor Jesus ele irá voltar para arrebatar a sua igreja. E assim todos os fiéis em Cristo, né, estarão para sempre com Ele, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estudamos, né, na aula 1, no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, em que nós vimos que a voz que chamou João para subir ao céu com voz de trombeta é a voz que irá chamar a mim e a você. Suba para cá. E a Bíblia diz que a porta se abre no céu e João adentrou ao céu, e nós também, os que estivermos vivos, primeiro os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, por ocasião da volta do nosso Senhor, seremos arrebatados, subiremos ao céu, e nós nos encontraremos nos ares com todos juntos, né? Os que ressuscitaram e nós que fomos transformados, arrebatados, e todos nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, certo? E aí? Aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Foi tremenda e maravilhosa e impactante a aula 1, não é? Foi uma bênção. Se você não assistiu, volte lá e assista. Se já assistiu, assista de novo, para você ir pegando mais detalhes, tá certo? Então, nós vimos na aula 1 o que é o arrebatamento. Hoje, na aula 2, sobre o arrebatamento, nós vamos falar aqui sobre o quando, né? Quando será o arrebatamento, tá certo? Quando será o arrebatamento? Peraí, falhou aqui. Só um minuto. Quando será? Quando vai acontecer, né? Então, deixa eu só comentar algo aqui com vocês, né? A gente entende que é totalmente legítimo e é uma bênção estudar profecias, né? Profecias, é isso que a Bíblia nos ensina, e as profecias nos foram dadas e reveladas por Deus através dos seus profetas, inspirados pelo Espírito Santo, e elas estão registradas na Bíblia, certo? Justamente para a gente ler, para a gente estudar, para a gente aprender e a gente poder descobrir sobre os tempos de Deus, sobre os momentos que Deus vai realizar o cumprimento das profecias reveladas na sua palavra. Inclusive a própria Bíblia nos diz para nós estudarmos as suas profecias. É isso que a gente já viu, não é? Quando nós fizemos ali o estudo do capítulo 1 do Apocalipse. Alguém lembra? Né? Nas primeiras aulas, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Olha aí, lembra dessa aula? Falando sobre a bênção que está sobre a vida de quem estuda a profecia do Apocalipse, que também pode ser entendida para todas as profecias da Bíblia, na verdade, né? Então a Bíblia diz que nós temos que ler a profecia, que nós temos que ouvir, no sentido de estar atento, prestar atenção e aprender a profecia. E nós temos que guardar as palavras
para você guardar aqui é no sentido de aguardar o cumprimento, porque toda profecia fala de algo que está por vir, né? Algo que vai acontecer. E é impressionante. Só no Novo Testamento você tem alguma ideia de quantas vezes o assunto sobre a volta de Jesus ele é mencionado no Novo Testamento? 318 vezes. Olha só isso. 318 vezes só no Novo Testamento. 318 passagens falando sobre a volta de Jesus. Realmente, é como a gente falou na área anterior, não é? Não é brincadeira. Vai acontecer. Se alguém acredita ou se não acredita, se alguém acha que é diferente, não importa. Não importa. A minha teologia, a sua teologia, a minha fé, a sua fé ou a sua falta de fé, não importa. Nada muda a agenda de Deus. Se está escrito na palavra dele, ele vai cumprir. Como disse Jesus, não é? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, Deus afirma para Jeremias que ele zela pela sua palavra, para cumprir a sua palavra. E nós temos essas 318 referências do Novo Testamento que falam a respeito da volta de Jesus. Então, alguém queira ou não, ele vai voltar. Alguém aí pode dizer glória a Deus por isso? Pode glorificar a Deus por isso? Você lembra que na aula anterior a gente aprendeu que a volta de Jesus, que ela acontecerá em dois momentos. O momento em que ele apareceu no céu, que é o que nós estamos estudando nessas aulas sobre o arrebatamento, e ele chama a igreja para se encontrar com ele nas nuvens. Só a igreja verá. E a volta dele, conforme vimos na aula anterior, Apocalipse 4, versículo 1, e a volta de Jesus, ela se conclui no capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, quando ele retorna e pisa na terra. Literalmente, como ele um dia andou fisicamente aqui na terra, com um corpo físico, ele vai voltar com um corpo glorificado, em um corpo físico. Vai andar sobre a terra e vai reinar por 1000 anos, ok? Então, quando é que isso vai acontecer? Muitos devem estar se perguntando quando será o arrebatamento, né? Porque, aliás, é o tema da aula de hoje. Quando será? Então vamos lá, tá preparado aí? Você está pronto para escutar? Olha lá, hein? Então ouça. Podemos afirmar, pelo que a Bíblia nos fala, que o arrebatamento vai acontecer. Quando ele vai acontecer, o que a Bíblia fala? A qualquer momento. A qualquer momento. Então essa é a ênfase dessa aula. A gente precisa entender, né, que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Pode ser, né, o arrebatamento, pode acontecer o arrebatamento. Eu, pessoalmente, eu não acredito que vai ser tipo daqui a 100 anos, mas Deus é Deus, certo? Deus é Deus. Uma coisa que a gente consegue entender pela Bíblia, que vai acontecer a qualquer instante. A Bíblia fala ainda que vai vir em uma hora que ninguém está esperando, né? A hora que vocês não esperam vai acontecer.
E algumas vezes eu tenho pensado, qual é a hora que ninguém espera? A hora que ninguém espera é agora. Porque quando ele vir, será o agora daquele momento, certo? Então é a qualquer momento. Mas uma coisa que a gente consegue entender pela Bíblia é isso, que vai acontecer a qualquer instante. É por isso que eu e você, nós temos que viver uma vida cristã no entendimento que pode acontecer a qualquer momento. Nós temos que estar prontos, preparados, com as nossas lamparinas cheias do azeite, cheias da unção e da presença do Espírito Santo. Quer dizer, todos os dias temos que estar preparados para este momento. E esta é a vontade de Deus. Esse é o desejo que Jesus tem para a noiva dele. Uma noiva que o está aguardando. Uma noiva que está aguardando o seu noivo aparecer. Uma noiva que está se guardando para o seu noivo. Para que o seu noivo venha e consume o casamento. Então, esta é a expectativa que nós devemos ter. E é assim que as pessoas viviam lá no primeiro século, no tempo em que o Novo Testamento foi escrito. Veja esse texto, versículos 9 e 10 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Paulo aqui ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica e continua: deixaram os ídolos, né? Deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus. Esperar dos céus quem? Seu filho. Certo? Quem é o filho? Letra maiúscula. Está falando de Jesus aqui. Claro, né? A quem ressuscitou dos mortos. Jesus é o nome dele. Jesus. E ele o quê? O que ele faz? Ele nos livra da ira que há de vir. Olha só que tremendo isso. Jesus é aquele que nos livra da ira que há de vir. Mais uma prova, né? Mais uma prova dizendo que o Senhor vai nos livrar do juízo de Deus, da ira de Deus, que virá sobre toda a terra durante a grande tribulação. Então preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Está dizendo, né? E a maneira como vocês nos receberam, né? A maneira como vocês estão vivendo. Ele tem, vamos dizer assim, um relatório dos crentes lá em Tessalônica. Como que vocês estão vivendo? Como que eles estão vivendo? A Bíblia diz assim: eles estão deixando os ídolos e servindo ao Deus vivo e esperando dos céus o seu Filho. Então vejam a atitude de expectativa dessa gente. Eles estavam esperando Jesus aparecer, mas enquanto eles esperavam, eles não ficavam assim tipo de braços cruzados, sem fazer nada, né? A gente não tem que ficar esperando Jesus simplesmente e dizer: ah, Jesus vai voltar amanhã, né? Vai voltar logo, então eu vou parar de trabalhar, vou parar de estudar, Jesus vai voltar daqui a um ano. Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, né? Não, minha gente. Pelo contrário. Inclusive, tinha uma turma que ela vivia assim, sabe? A gente aprende isso estudando aqui nos textos da Bíblia, né? E Paulo estava explicando para essa gente isso.
Eu vou te dar detalhes, vou dar detalhes para vocês sobre a volta de Jesus, para que vocês não fiquem vivendo dessa maneira, ociosa. Então, como nós devemos viver? Está escrito aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Abandonando a cada dia mais os ídolos da nossa vida. Viver uma vida sendo transformada por Deus e pela sua palavra. 2. Servindo a Deus. Essa é a expectativa da espera. Enquanto Ele não volta, devemos servir ao Senhor da igreja, servir ao seu reino. Sirva ao Senhor no ministério, sirva ao Senhor na obra do reino de Deus. Amém? Amém ou não? Recebe essa palavra aí? Então agora vamos ver outro texto, Filipenses 3:20. Vamos ver o que diz nesse outro texto. Na versão NVI, né, que a gente está lendo aqui. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Quem é Ele? O Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, certo? A nossa cidadania, porém, está nos céus. Você que é salvo em Cristo, você é salvo em Cristo? Você é cidadão dos céus? Você é cidadão de onde? Você é cidadão do Brasil? De onde você é cidadão? Antes de ser cidadão do Brasil, entenda, você é cidadão dos céus. Você veio de lá, você veio do coração de Deus, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador. Então, como nós devemos aguardar ansiosamente? Ansiosamente. A ansiedade aqui, né, não está falando no sentido pecaminoso, obviamente, né? Nós devemos ter expectativa. Aguardar pode ser a qualquer momento. Significa ficar de olhos abertos. Veja outro texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, ele está falando aqui da vinda, certo? Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né? Glória a Deus. Está falando do nosso encontro com Ele no céu. Está falando do arrebatamento. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Então Paulo está alertando aqui o pessoal dessa igreja, como se o dia do Senhor, já tivesse chegado, né? Porque ele não fiquem ansiosos, né? Dessa forma, né? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Todo mundo vai saber, ele está dizendo aqui, em outras palavras, o dia do Senhor vai ser visível. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai entender. Ele está dizendo, não aconteceu ainda, pessoal, né? Não aconteceu ainda. Versículo 3. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, que é o anticristo, certo? O filho da perdição. Então a Bíblia diz assim: antes que o filho da perdição apareça, que a Bíblia diz que é o anticristo, virá a apostasia. E o que é a apostasia? O que é apostasia? Bem, essa palavra significa separação. Literalmente, a apostasia
é uma palavra no grego que significa separação, com o sentido de que há um divórcio da verdade. Há uma separação da verdade de Deus, dos princípios de Deus. Significa um desvio, uma queda que se distancia. Então a Bíblia está dizendo assim, que o mundo vai passar por uma apostasia. E esta apostasia implica o quê? Certo? O que ela implica? Cidadãos, pessoas, os humanos, eles estarão se apostatando, estarão se desviando, estarão se afastando de Deus, estarão indo cada dia mais longe dos princípios de Deus. E isso já está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo, pode ser a qualquer momento. Já está acontecendo uma apostasia. Apostasia não significa necessariamente crente se desviando. Significam pessoas que ainda não são convertidas, mas mesmo não sendo convertidas, essas pessoas, o mundo está cada dia ficando mais longe da conversão, dos princípios de Deus. Então, por quê? Mas por quê? Então eu creio que muita gente que está aqui assistindo a essa aula, esse vídeo, que são crentes em Jesus, conhecem outras pessoas que elas não são crentes, mas elas têm princípios. É ou não é verdade? A pessoa não precisa ser crente para ter princípios. Você aí pode ver ao seu redor. Você tem amigos, você tem familiares que não entregaram a sua vida para Jesus ainda, mas eles não são beberrões, eles não estão aí cheirando cocaína, cometendo crimes, não estão por aí vivendo com 4, 5 mulheres, ou as mulheres com 4 ou 5 homens, fora do casamento. Não, elas são pessoas que elas ainda não entenderam o Evangelho, certo? E ainda não entregaram a vida delas para Jesus, mas elas têm alguns princípios que elas vivem. Esses princípios são princípios que estão na Bíblia, princípios bíblicos. Elas vivem esses princípios. E olha, eu estou para dizer que dão melhor testemunho até do que muito crente por aí, sabe? Né? Melhor que muitos que se dizem crentes, certo? É ou não é? Mas eles não são salvos, porque a salvação não é pelas obras, né? Mas é pela fé em Jesus, pela graça de Deus, sem mérito nenhum da nossa parte. Mas a Bíblia diz que as pessoas, elas vão se apostatar, elas vão a cada dia se afastar desses princípios, a cada dia, dos princípios bíblicos, da palavra de Deus, né? E esses princípios vão ser cada vez mais confrontados na terra. Cada dia mais e mais pessoas questionando sobre o que a Bíblia fala a respeito de casamento, o que a Bíblia fala sobre vida sexual, né? Pessoas questionando em relação à vida sexual, sobre a preferência sexual, pessoas questionando sobre o que a Bíblia ensina a respeito do direito da vida, por exemplo, o aborto. E aí, cada vez mais, os princípios serão atacados e as pessoas vão aos poucos abandonando estes princípios. Elas vão relativizar esses princípios e vão se apostatar, vão se divorciar dos princípios que um dia eles até acreditaram ou que um dia eles seguiram. Então a Bíblia diz assim, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 3, certo? Que antes daquele dia virá a apostasia. É isso que nós estamos vivendo hoje. A única indicação que a gente tem é que a apostasia vai acontecer. E pelo que a gente tem testemunhado e visto, a apostasia já está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que estão assistindo a esse vídeo, essa aula, certo? Depois que a igreja for arrebatada, a igreja que é o sal da terra, a luz do mundo, depois que a igreja sair daqui, no arrebatamento, aí é que vai de vez, né? Como dizem, aí que vai ralo abaixo de vez. A humanidade vai se perder de vez. Então, claro que o dia do Senhor não chegou ainda. O arrebatamento não aconteceu. A igreja está na terra. Estamos aqui ainda. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer em tempos de apostasia. Apostasia. Bem, quem sabe eu até depois gravo uma aula, um estudo específico para a gente se aprofundar nesse assunto, dessa época que estamos vivendo, época de apostasia, falando sobre os detalhes da filosofia da apostasia. Entrando em assunto sobre o que é o puritanismo e o que é o relativismo, o que é o misticismo, que eu acredito que será muito importante até para quem quiser se aprofundar mais neste tema, que ajudará até a completar esta aula de hoje. Quem sabe mais, quem sabe, dependendo dos comentários, né, que eu vejo depois, vocês postando aqui nesse vídeo aqui, dessa aula, eu preparo logo esta aula, tá certo? Sobre essa geração que nós estamos vivendo, que é a geração do fim, né? A geração dos últimos dias que antecedem a volta de Jesus para arrebatar a igreja, tá certo? Então, para encerrar essa aula, quando será? Quando pode acontecer o arrebatamento? E a resposta: a qualquer momento. E enquanto isso, devemos ter qual atitude? Viver na expectativa e aguardar, servindo a Deus. E um detalhe muito importante que eu quero destacar aqui, que entendo ser um dos pontos mais importantes dessa aula, que você tem que pegar agora. Presta atenção. Muita gente diz assim: a volta de Jesus não vai acontecer agora, né? O arrebatamento não vai acontecer agora, porque ainda falta muita coisa para acontecer na Bíblia, falta muita profecia para se cumprir a Bíblia, para que o arrebatamento aconteça, certo? Então, a Bíblia, por exemplo, diz que primeiro o evangelho tem que ser pregado para todas as nações, então virá o fim. Sim, é verdade. Mas as pessoas, elas confundem os textos com os eventos. Principalmente esse texto de Mateus capítulos 24, quando diz: e o evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Aí a pergunta é: que fim é esse? Dentro do contexto ali já é o fim final. O fim final. E deixa eu ser redundante aqui. Ali já é o final do fim. Final do fim, certo? Ali já é a volta, já é o retorno de Jesus com a igreja arrebatada. E ali já está encerrando o ciclo.
acabou. A porta se fechou. Não tem mais chance. Ali não é o arrebatamento naquele texto. Então presta bem atenção. Nunca mais se esqueça disso. Que isso aqui já é uma revelação do estudo do Apocalipse. Preste muita atenção agora. Ouça isso. Para o arrebatamento acontecer, não é preciso nenhuma profecia se cumprir. O arrebatamento, ele não depende de profecias. Não existem profecias que vão estar vinculadas ao arrebatamento. Por quê? Porque as profecias, poucas que faltam se cumprir, elas estão linkadas com a volta de Jesus. Estão ali fazendo esse link, né? Estão voltadas para a volta de Jesus. Quando ele se revela a toda a humanidade, quando ele pisa na terra, o arrebatamento, como nós vimos na aula 1 aqui do arrebatamento, é a fase 1. A revelação de Jesus, em que ele se revela para toda a humanidade, é a fase 2. No arrebatamento, nós, a igreja, né, nós subimos. A igreja sobe na revelação. A gente desce com ele, certo? As profecias, elas estão voltadas ou vinculadas ao segundo momento. E aí o pessoal confunde os dois momentos, né? Tem gente que acha que é uma coisa só, e não é. Aí eles ficam nesse engano. Aí tem gente que pensa, sabe de uma coisa? Eu posso viver minha vida, sabe? Né? Como eu quero. Eu vou voltar para o mundão mesmo, né? Eu me desvio, vou experimentar o pecado ali um pouquinho, depois eu me arrependo. Sabe por quê? Porque ainda faltam profecias se cumprirem. Ele não vai voltar agora, né? Então dá tempo de curtir o mundão ainda. Bora aproveitar o mundão, né? Aí é onde muitos vão quebrar a cara, vão se dar mal, vão, em português claro, se lascar. Porque, primeiro, talvez a pessoa nem é crente ainda, né? Nem é crente de verdade ainda. E 2, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma teologia errada, é um entendimento equivocado. E a Bíblia diz assim, todos os textos a Bíblia vai dizer, é iminente, é a qualquer hora. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem do primeiro momento do arrebatamento, nem do último momento da revelação de Jesus para toda a humanidade. Nós não sabemos. Então temos que estar preparados. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por favor. Você está entendendo? Coloca aí nos comentários. Me ajude, por favor. É muito, mas muito, muito importante. Muito importante. Quando você ler Mateus capítulos 24 e 25, que é a pregação de Jesus sobre a sua própria vinda, o que é uma coisa é a gente pregar. Vários pastores pregarem, certo? Ou vários professores pregarem a respeito da volta de Jesus. Outra coisa é Jesus pregar. Outra coisa é Jesus ensinar sobre a sua própria volta, tá certo? Mateus 24 e 25, você não tem ali o arrebatamento. Não tem o arrebatamento ali em Mateus capítulos 24 e 25. Você tem ali o que? O momento da tribulação. Então pode ser a qualquer instante. Em nome de Jesus. Por isso que eu e você precisamos estar o quê? Preparados.
preparados todos os dias, com as nossas lâmpadas cheias do azeite. E como é que se compra azeite? Você lembra da parábola das 10 virgens? Como que se compra azeite? Que as virgens loucas tiveram que sair desesperadas para comprar azeite em cima da hora e não deu tempo. Só tem um jeito de comprar azeite. É orando, orando, orando cada dia mais. Para cada dia mais a gente conhecer mais a Deus e ser conhecido por Deus, para que quando aquele grande dia chegar, a gente não venha escutar da boca do noivo: para trás de mim, eu não te conheço. Você não viveu para mim. Você, na verdade, viveu para você mesmo. Você não teve como prioridade buscar a minha presença. Você não me teve como prioridade. Você não me colocou acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Você não dedicou um tempo de qualidade para estar comigo, tendo seu secreto comigo, tendo sua intimidade comigo. Você não se relacionou de verdade comigo. Não te conheço. Jesus vai falar isso para alguns, né? Misericórdia, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida para o Senhor e não somente para nós mesmos. Então, nós terminamos aqui a aula de hoje. Glória a Deus, né? Quando vai acontecer o arrebatamento? A qualquer momento. Amém? Então guarda isso no seu coração. Cada dia buscando libertação, buscando cura, buscando transformação, buscando intimidade com Deus. Todos os dias buscando servir a Deus até o nosso Senhor Jesus voltar. E que quando Ele voltar, que Ele encontre você, que Ele encontre a mim, sendo verdadeiros adoradores, servindo a Ele no seu reino. Amém? Através da sua missão, através do seu chamado, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, venho a Ti nesta hora te agradecer. Obrigado, Senhor Deus, por me permitir ministrar essa aula maravilhosa. Queremos te agradecer nesta hora, porque realmente nós aqui cremos que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Nós cremos que o Senhor Jesus voltará. Nós cremos, ó Deus, que pode ser a qualquer momento. Por isso que eu não quero perder tempo. Enquanto eu tenho tempo, eu quero te buscar, eu quero te servir, eu quero ajudar na tua obra, eu quero ajudar a tua obra a avançar na terra, eu quero ajudar a tua igreja a crescer nessa cidade, na minha cidade. Usa a minha vida e usa a vida de cada um aqui, Senhor, que vier assistir esse vídeo dessa aula de revelação. Dê para eles a tua revelação, a cada um deles que assistiu a essa aula, em nome de Jesus. Maranata, volta, Senhor Jesus. E eu te agradeço, Pai, por esta aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então Deus te abençoe. Maravilha, aleluia. Então nós nos vemos na próxima aula, na aula 3. Vai ser bênção, vai ser top demais. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.